Sempre que a gente trata desses países, né, dessas guerras, a gente tem sempre duas figuras que são importantes para nós citarmos caso elas tenham alguma influência, que é Estados Unidos e China. Nesse conflito Israel e Hamas, nós temos alguma interferência dos Estados Unidos, considerando que anteriormente nós tínhamos o Donald Trump na presidência, né, e agora nós temos o Joe Biden. Temos a figura presente dos Estados Unidos e, se tivermos, tem alguma diferença em tratativas quando a gente fala do governo Trump contra o governo Biden? Olha, de fundo e materialmente não. Os Estados Unidos são garantidores da segurança de Israel. Eles provêm 3 bilhões de dólares anualmente em assistência técnico-militar. O Biden já priorizou a assistência militar a Israel em detrimento da Ucrânia e já destacou que não vai ter limites para apoiar Israel na sua defesa contra o Hamas e outras facções palestinas extremistas e insurgentes. Então, os Estados Unidos mandou, dentro daquilo que se denomina diplomacia naval, como uma demonstração de força e de dissuasão, uma força-tarefa capitaneada pelo porta-aviões Dwight Eisenhower, né, em homenagem ao presidente Eisenhower, e, consequentemente, isso é uma demonstração clara de que os Estados Unidos irão, sim, deflagrar ataques cirúrgicos contra determinados inimigos de Israel, como, por exemplo, o Hezbollah, se a situação de Israel ficar difícil no campo militar. Então, os Estados Unidos têm uma forte influência como garantidor da segurança de Israel. A China, ela tem um pragmatismo muito forte na sua política externa, de não intervir em conflitos, de buscar vocalizar, né, uma solução diplomática, porque a China, ela foca muito, por enquanto, nas suas questões internas, né, em garantir estabilidade macroeconômica e social para a sua população de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e continuar se alavancando tecnologicamente para quê? Para buscar restabelecer o controle jurídico-político definitivo de Taiwan, que é tido como uma província rebelde. Então a China tem outro foco. E isso também serve para a guerra russo-ucraniana? Os Estados Unidos, né, eles são os principais fiduciários da Ucrânia, inclusive com assistência técnico-militar direta, com o emprego da sua constelação de satélites, dos seus mecanismos de guerra eletrônica e com a utilização dos seus arsenais, seus estoques para a Ucrânia. Lembrando que é mais de 120 bilhões de dólares e Biden já falou que quer alocar outros 60 bilhões de dólares no ano fiscal de 2024 para a Ucrânia. Olha só isso. Então, os Estados Unidos, eles são essenciais para o esforço de guerra ucraniano. Não sei se, diante das eleições para 2024, haverá, porque Trump tem uma abordagem diferente. Trump tem uma abordagem fortemente radicalizada para Israel, isso é fato. Só que Trump, ele não se interessa por conflitos no espaço pós-soviético. Ele, junto com os republicanos, é muito crítico de se direcionar dinheiro a fundo perdido do orçamento americano, que já sofre um déficit gigantesco, para a Ucrânia, sendo que considera que essa é uma guerra perdida para o Ocidente, em função justamente do poderio militar muito maior da Rússia, e por mais que a resistência ucraniana seja heróica, é um desastre humanitário, é um desastre na população ucraniana, porque ainda que o país consiga se restabelecer, o problema demográfico, o problema econômico é terrível, é terrível. Um país condenado, digamos assim, tragicamente. Então, as duas potências, elas têm, no caso, e a China tem uma postura de apoio, de parceria estratégica limitada com a Rússia, mas de apoio militar não direto, de apoio econômico, apoio velado, apoio tecnológico. Velado, não explícito.